você. Este ano ainda nem chegou à metade, mas já vimos muitos mistérios não resolvidos, como pessoas que desapareceram, roubos que ainda não foram solucionados e descobertas arqueológicas que parecem não fazer sentido. Até o fim do ano, alguns casos podem ser resolvidos, mas por enquanto, pesquisas seguem buscando respostas difíceis de obter. Número 10. Ashanti Ruth, de 42 anos, natural de Palestina, Texas, não foi vista nem teve contato com amigos ou familiares desde março de 2026. O caso dela continua em aberto, mas até o momento poucas pistas foram encontradas para indicar o que aconteceu com ela. Como costuma acontecer em investigações de pessoas desaparecidas, Ashanti vivia em um ambiente que sua família descreve como negativo. A família dela se preocupou com sua saúde e segurança e decidiu intervir. Em 3 de março, o primo dela foi de Fortney, a Palestina, para avaliar as condições de vida de Ashanti. Ele percebeu que ela precisava ser retirada daquele ambiente e se ofereceu para levá-la de volta para Fortney com ele, para que ela pudesse ver o resto da família. Não se sabe se ela concordou em ir com ele, pois a viagem de volta para Fortney foi descrita como carregada de emoção e tumultuada. Isso levou alguns a crer que ela queria ficar e que a intervenção da família a irritou, mas tudo ainda é especulação. O primo dela mais tarde contou à polícia que depois de buscá-la, eles foram até um restaurante do McDonald's para comer alguma coisa. Enquanto estavam lá, ela parecia de bom humor. Eles conversaram e riram antes de sair novamente. Tudo mudou quando chegaram em Fortney. Descobriu-se que Ashanti ficou chateada com alguma coisa e saiu do apartamento sem dizer quais eram seus planos. Sua prima entrou em contato imediatamente com a polícia, que correu até o local. Eles a localizaram e, após conversar um pouco, foram embora, pois não podiam forçá-la a voltar ao apartamento. Mesmo assim, ela voltou e chegou lá às 4h30 da manhã. Ela foi vista no estacionamento do prédio nesse horário e testemunhas disseram que logo depois ela foi embora novamente. Essa foi a última vez que ela foi vista e sua prima acionou a polícia ao não encontrá-la. Foi registrado o boletim de pessoa desaparecida, mas, mesmo após busca minuciosa na área, nenhum sinal dela foi encontrado. A polícia agora pediu que qualquer pessoa que tenha visto Ashanti se manifeste para que seus últimos movimentos conhecidos possam ser determinados, o que pode ajudar a localizá-la. A família dela mantém esperança de que ela será encontrada, pois não há indícios de crime no caso. Enquanto isso, a descrição de Ashanti foi divulgada. A família diz que ela tem cabelo e olhos castanhos, mede 1,70 metros e pesa cerca de 72 quilos. Ela também pode ser reconhecida por uma tatuagem azul bebê da Betty Boop no braço esquerdo. Ela tem tatuagens de 3 nomes com asas no braço direito. Quando ela saiu do apartamento naquele dia, ela estava usando uma camiseta vermelha com recortes, uma jaqueta preta forrada de pele, uma calça capri roxa dos Rugrats e sapatos pretos. Ela estava com uma pochete e a família diz que ela guardava o documento de identidade dentro dela. Qualquer pessoa que tiver informações que possam levar ao seu paradeiro deve entrar em contato com o 2º Distrito Oficial do Delegado do Condado de Kaufman pelo telefone 469-376-4600, mencionando o número do caso da agência 260329. O número do caso dela é MP 156235. Número 9. A família de Jennifer McCormick, de 55 anos, informou à polícia que ela pode estar passando por uma crise de saúde mental, já que não é do seu feitio sair de casa sem avisar ninguém sobre seus planos. O que mais preocupou todos os envolvidos no caso de Jennifer foi o fato de ela depender da ajuda da família, já que tem síndrome de Down de alto funcionamento. Isso indica que, apesar de lidar bem com tarefas diárias, pode ter dificuldade para se cuidar sozinha. Por isso, os investigadores disseram ser essencial encontrá-la rapidamente para que volte em segurança para a casa da família, no quarteirão 8000 da West 80 Drive, em Alamo Township, Michigan.
A família dela acredita que ela saiu da residência às 17h30 do dia 13 de maio de 2026. E quando não voltou para casa, eles ficaram extremamente preocupados. Eles contataram a polícia, explicando que Jennifer é vulnerável, e uma investigação começou. Eles afirmaram que ela pode ter ficado chateada por causa da mudança em sua rotina ou que seus hábitos haviam mudado, e isso a levou a sair de casa naquele dia. Disseram ainda que não havia problemas familiares, como brigas, que pudessem tê-la chateado. Quando Jennifer não pôde ser localizada nas proximidades, os investigadores entraram em contato com a comunidade ao redor e pediram que todos ficassem atentos e relatassem qualquer avistamento dela. Eles também foram orientados a verificar suas câmeras de segurança, construções externas, galpões, quintais e outros locais onde ela poderia ter decidido procurar abrigo. Questionado, o irmão de Jennifer, com quem ela mora, disse que ficou fora de casa por cerca de 90 minutos para resolver um assunto. Jennifer ficou sozinha na casa, o que não é incomum, mas quando ele voltou, ela não estava em lugar nenhum. Ele a procurou por cerca de 3 horas, mas acabou decidindo entrar em contato com a polícia. Jennifer não tem celular, então não é possível rastreá-la assim. Os cartões de crédito dela não foram usados desde o desaparecimento, aumentando a preocupação com seu bem-estar, já que era esperado que pagasse por comida ou acomodação. Quando a notícia do desaparecimento dela se espalhou, a comunidade local se uniu e organizou buscas mesmo sob forte chuva. Vasculharam dezenas de acres, mas não acharam sinal de Jennifer nem pistas sobre seu paradeiro. Também foi especulado que ela simplesmente decidiu dar uma caminhada e acabou ficando confusa ou desorientada, o que a impediu de encontrar o caminho de volta para casa. Não há suspeita de crime, e a família prometeu continuar procurando por ela até conseguirem algumas respostas. Jennifer é descrita como tendo cabelo castanho e olhos azuis, medindo 1,42 m de altura e pesando 68 quilos. Ela foi vista pela última vez com suéter vermelho, calça e botas pretas. O irmão dela disse que ela levou uma bolsa preta e um boneco de pelúcia da Minnie ou do Mickey. Se você ou alguém que você conhece tiver qualquer informação sobre onde Jennifer possa estar, entre em contato com a autoridade de despacho de Kalamazoo pelo número 269-4888-911, número 8. É comum o veículo de uma pessoa desaparecida ser encontrado vazio após seu desaparecimento. Porém, às vezes, encontrar um veículo gera mais preocupação e dúvidas sobre o que ocorreu com essa pessoa. Isso é exatamente o que aconteceu no caso do desaparecimento de Lee Berhard Longmire Jr., de 38 anos, natural de Muskegon, Michigan, que não é visto desde fevereiro de 2026. Em 28 de fevereiro, Lee ficou na casa da namorada em Muskegon, último local onde foi visto. A namorada contou que ao decidir ir embora, ele entrou no Jeep e disse que planejava ir para a casa da avó. Ainda não se sabe o que aconteceu com Lee após sair naquela noite. Ele não chegou à casa da avó, nem contatou amigos ou familiares desde então. O que ocorreu depois deixou investigadores e sua família muito preocupados. Há suspeitas de que seu desaparecimento tenha sido resultado de ação criminosa, mas isso não foi comprovado. Por volta das 23h do dia seguinte, 1º de março, o Jeep de Lee foi encontrado perto da Peck Street, com a East Norton Avenue, e foi determinado que alguém havia incendiado o veículo intencionalmente. Assim que essa descoberta perturbadora foi feita, a área ao redor foi completamente vasculhada, mas nenhum sinal de Lee foi encontrado, e o local não continha nenhuma pista sobre para onde ele poderia ter ido. Ao serem questionados se ele sairia por vontade própria, a família garantiu que não, pois seu bebê acabara de nascer e ele nunca abandonaria o filho. Disseram que ele não mostrava sinais de angústia, raiva ou comportamento incomum antes de sumir e ficaram tão perplexos quanto a polícia. Drones vasculharam a área e voluntários se uniram à polícia na busca, mas nenhum novo indício sobre seu paradeiro foi encontrado. Desde o desaparecimento, as redes sociais dele ficaram inativas e ele não foi ao primeiro turno como entregador do DoorDash, como esperado.
Um primo de Lee disse que na última conversa ele estava de bom humor, apesar de terem falado pouco no baile de pai e filha. Lee não era conhecido por se envolver em nenhum tipo de problema, o que torna o fato de seu veículo ter sido encontrado abandonado e em chamas ainda mais intrigante. A polícia solicitou que a comunidade informe qualquer avistamento de Lee ou informação relevante sobre o caso. Até agora, nenhuma informação foi recebida, mas as esperanças de encontrá-lo permanecem altas. Lee é descrito como tendo cabelo preto e olhos castanhos, com 1,78 m de altura e pesando 104 quilos. Ao sair da casa da namorada, ele vestia moletom preto com capuz, tênis Nike branco e camiseta branca. Qualquer pessoa com mais informações pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Norton Shores pelo número 2317326691, mencionando o número do caso da agência NS 26-01265. O número do caso de Lee é MP 15639. Número 7. A cada ano, assaltos não solucionados representam milhões de dólares em dinheiro, joias, obras de arte e artefatos perdidos. E um assalto que ocorreu na Fundação Magnani Rocco, na cidade de Parma, Itália, resultou em enormes perdas. Para 2026, o assalto foi realizado no dia 22 de março e dizem que durou apenas 3 minutos. Os ladrões invadiram o Museu Rural Privado durante a noite e conseguiram fugir com obras de arte de Pierre-Auguste Renoir, além de Paul Cézanne e Henri Matisse. Funcionários do museu dizem que o assalto foi altamente profissional e organizado e que mais itens valiosos teriam sido roubados não fosse a rápida resposta das autoridades. Esse roubo foi o segundo em um curto espaço de tempo e aconteceu apenas alguns meses após o assalto ao Museu do Louvre, durante o qual mais de 100 milhões de dólares em joias foram roubados, embora várias pessoas já tenham sido presas nesse caso. As autoridades disseram que os assaltantes invadiram a Vila Magnani Rocca, forçando a porta do museu. Depois, eles foram ao primeiro andar e roubaram 3 pinturas em uma galeria de arte francesa. O sistema de segurança do museu disparou e os ladrões foram interrompidos. Com isso, eles deixaram cair uma 4ª pintura ao tentar removê-la antes de fugir. Eles saíram do prédio para o jardim do museu e depois escalaram uma cerca. Foi aí que o rastro deles se perdeu e ainda não foram identificados. A notícia do roubo não foi divulgada de imediato, pois a equipe do museu temia prejudicar a investigação e esperava que os culpados fossem logo encontrados, o que não ocorreu. Após o ocorrido, foi descoberto que as 3 pinturas desaparecidas valiam cerca de 10,3 milhões de dólares, sendo a de Renoir a mais valiosa, avaliada em 7 milhões, e o museu está desesperado para recuperar as obras. Esse crime gerou preocupações em museus menores e privados ao redor do mundo, que geralmente não têm sistemas de segurança sofisticados como os das grandes instituições. Normalmente, as entradas principais desses museus têm segurança mais rigorosa, enquanto os andares superiores são menos protegidos. Como resultado desses 2 roubos de alto valor, alguns museus maiores começaram a investir em análise de câmeras com inteligência artificial, na esperança de que isso identifique qualquer comportamento suspeito ou incomum dentro ou ao redor desses prédios. Outro fator que contribui para esses roubos é o fato de que o valor das pinturas impressionistas aumentou mais de 19% em leilões nos últimos anos, tornando o risco mais atrativo, pois essas obras podem ser vendidas no mercado negro por muito dinheiro. Uma equipe especializada em crimes de arte investiga o roubo, mas os culpados ainda não foram identificados. Número 6. Johnny Dean Hamilton é um homem de 73 anos que está desaparecido de sua cidade natal, Rodessa, na Louisiana, há mais de 4 meses, e seus entes queridos estão desesperados por notícias sobre seu paradeiro. Na época, Johnny morava na Rodessa Church Road e tinha uma caminhonete Chevrolet vermelha de 2001 que ele era frequentemente visto dirigindo pela região.
Nos meses que antecederam seu desaparecimento, a família de Johnny começou a se preocupar com seu bem-estar mental, pois acreditavam que ele poderia estar nos estágios iniciais de demência. Quando alguém com essa condição desaparece, é fundamental encontrá-lo rapidamente, pois está vulnerável sozinho e pode ser facilmente explorado por pessoas mal intencionadas. No dia 5 de janeiro de 2026, Johnny foi visto em sua casa, já que pelo menos uma testemunha o viu lá por volta das 12h45. Em seguida, ele foi visto entrando em sua caminhonete e saindo, e desde então não entrou em contato com ninguém que conhece. Ele nunca revelou seus planos para o dia, então as autoridades não sabiam onde procurá-lo. A família informou a polícia sobre sua condição médica ao registrar o desaparecimento, mas não se sabe se ele precisa de medicação diária. Várias testemunhas se apresentaram para relatar que Johnny havia dito a elas que poderia considerar viajar para Texarkana, onde planejava vender alguma sucata, mas ninguém tem certeza de o quanto ele falava sério. Ele sair dirigindo sozinho de casa surpreendeu seus entes queridos, pois Johnny geralmente pedia a um amigo para levá-lo. Isso gerou sugestões de que ele estava confuso e pode ter se perdido após sair de casa. A hipótese de que ele tentou dirigir até Texarkana ganhou força em 18 de fevereiro, quando sua caminhonete foi achada abandonada a 40 milhas de sua casa, em Nicks Creek, Texarkana. Assim, 35 acres ao redor foram vasculhados, mas nenhuma pista foi achada e o paradeiro de Johnny não foi estabelecido. Lasanha, filha dele, contou à mídia que a família achou que ele só tinha saído para resolver algo. Eles sabiam que ele tinha entrado em contato com um amigo para levá-lo, como de costume, mas quando a caminhonete dele ainda estava desaparecida, mais tarde naquele dia, eles ficaram preocupados. Ela acrescentou que quando saiu de casa naquela manhã, presumiu que Johnny estava esperando pelo amigo, mas ele saiu antes que o amigo pudesse chegar. Ela acredita que alguém na região de Texarkana viu algo e pediu que essas pessoas se apresentem para ajudar na investigação do desaparecimento do pai dela. Johnny é descrito como tendo cabelo branco e olhos castanhos. Ele mede 1,80 m e 1 de altura e pesa 82 quilos. Quando foi visto pela última vez em casa, vestia camisa amarela listrada de azul e calça escura. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro dele ou que possa acrescentar informações ao caso de Johnny deve entrar em contato com o gabinete do xerife da paróquia de Caddo pelo telefone 318-584-9034. O número do caso dele é MP 154333. Número 5. Ao longo dos séculos, os arqueólogos ficaram perplexos com algumas das descobertas que fizeram, muitas vezes sobre a existência de civilizações antigas e a maneira como viviam suas vidas diárias. Algumas construíram estruturas aparentemente sem propósito. Outras produziram cerâmicas e joias com materiais considerados inexistentes naquela época. E outros desapareceram completamente sem explicação, nunca mais sendo vistos novamente. Esses tipos de descobertas acontecem com mais frequência do que se imagina, como é evidenciado pela descoberta de um túnel misterioso em Jerusalém em 2026. Arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel estavam escavando um sítio próximo ao kibbutz, chamado Ramat Rachel, quando encontraram um túnel subterrâneo com milhares de anos. Um novo bairro residencial estava planejado para ser construído nessa área e teria mais de 480 casas, propriedades comerciais e escolas. Mas esse projeto foi colocado em espera enquanto o túnel está sendo pesquisado. Após a pesquisa, o túnel deve virar um parque arqueológico com um novo bairro, permitindo que as pessoas conheçam descobertas antigas. As autoridades divulgaram algumas informações sobre a descoberta incomum. Eles afirmam que o túnel tem cerca de 50 metros, mas o total ainda não foi descoberto, pois partes desabaram e ainda estão sendo limpas dos escombros. Na entrada, um conjunto de degraus de pedra foi construído na rocha, e dentro foi encontrada uma camada espessa de solo compactado.
Partes do túnel atingem 4,5 metros de altura e 3 metros de largura, permitindo a passagem de qualquer pessoa sem se abaixar. As paredes do túnel evidenciam técnicas de corte de pedra e o projeto demandou muito tempo e habilidade. É uma descoberta empolgante que precisa de mais pesquisas, pois os especialistas não sabem para que servia o túnel ou quem o construiu. Sugeriu-se que era um sistema subterrâneo de água com acesso a uma nascente, mas, como nada foi feito para impedir a infiltração nas paredes do túnel, isso parece improvável. As pesquisas também não descobriram nenhuma nascente subterrânea na área e nenhuma evidência foi encontrada de que a água costumava passar pelo túnel. A sugestão seguinte foi que ele servia para fins agrícolas. A maioria dos especialistas descartou essa teoria, já que eles acham que o túnel é grande demais para esse propósito e que ele não poderia ter sido usado para nenhum fim industrial. Restou aos estudiosos só uma teoria plausível. Eles acham que quem cavou o túnel pode ter tentado alcançar uma camada de giz subterrânea para produzir materiais de construção ou cal. Por enquanto, o mundo arqueológico aguarda ansiosamente para saber mais sobre o túnel. Com mais pesquisas, talvez possamos descobrir quem o construiu e para que era usado. Número 4. Muitas vezes, ao se descobrir algo arqueológico, estudiosos só conseguem especular sobre o uso ou significado dos itens para povos de milênios atrás. Um caso curioso foi descoberto no centro do Egito, deixando historiadores perplexos. A descoberta foi feita por uma equipe de arqueólogos egípcios e dominicanos enquanto realizavam escavações no templo ptolomaico de Minerva, em Alexandria. Durante a pesquisa do local, eles se surpreenderam ao encontrar 13 múmias com línguas de ouro nas bocas. Foram encontradas em tumbas escavadas na rocha, prática comum na Grécia e Roma antigas. Quando as tumbas foram abertas, eles ficaram desapontados ao descobrir que as múmias estavam em mau estado, mas jamais imaginariam que cada uma delas continha uma língua de ouro que claramente havia sido colocada em suas bocas com um propósito. Essas múmias foram achadas com outras 39, mas nenhuma tinha línguas de ouro. Os restos, datados de cerca de 2.000 anos, foram encontrados intactos e os pesquisadores agradeceram que saqueadores não tivessem descoberto as tumbas, pois as línguas de ouro teriam sido roubadas, derretidas e vendidas. Se isso tivesse ocorrido, nunca saberíamos sobre as línguas, nem haveria pesquisas para entender por que essa prática era comum há milênios. A explicação mais provável para isso é que os antigos egípcios acreditavam que colocar um amuleto de ouro na língua de uma pessoa falecida permitiria que ela falasse com Osíris, o deus do submundo e juiz de todos que lá chegassem. As línguas eram intrigantes, mas outros artefatos também foram achados no local. Entre os itens que foram retirados das tumbas estavam textos ritualísticos, obras de arte, inscrições, escaravelhos, amuletos, jarros e outros objetos de ouro, como unhas douradas. Eles também encontraram 4 sarcófagos, todos intactos e feitos de calcário. Com mais estudos, espera-se que esses itens sejam ligados às práticas religiosas da era ptolomaica. Os pesquisadores não só ficaram encantados por fazer uma descoberta tão rara, mas também acrescentaram que encontrar qualquer quantidade de ouro dentro de uma tumba está se tornando cada vez mais improvável nos tempos modernos. Isso ocorre porque saqueadores costumam encontrar esses locais antes e retiram itens que acham que podem vender. Muitas descobertas valiosas sobre o povo do Antigo Egito se perderam por essa prática, tornando a descoberta dessas línguas de ouro ainda mais relevante. Algumas obras de arte das tumbas mostram famílias diante de divindades egípcias. A deusa do céu, Nut, está pintada no teto da câmara, junto com estrelas e barcos que contêm vários outros deuses. Quanto a quem eram as pessoas dentro desta tumba, os especialistas só podem fazer suposições. Talvez quem recebeu línguas de ouro fosse mais relevante na sociedade, mas isso ainda é especulação. O local será estudado por um tempo para que estudiosos aprendam mais sobre a comunidade, seus rituais de sepultamento e práticas religiosas. Mas,
por ora segue misterioso e levantando mais perguntas que respostas. Número 3. Muitas famílias pelo mundo perderam entes queridos para seitas religiosas. Em 2016, a família da alemã Lisa Weiss passou a acreditar que isso explicava o sumiço dela, que não viam ou ouviam há 7 anos. Quando Lisa Weiss tinha 30 anos, em 2019, ela fez uma viagem para Kerala, na Índia, da qual nunca retornou. Na época, ela já havia começado a frequentar encontros realizados pela religião Ahmadi da Paz e da Luz, que é uma seita cuja sede fica em um prédio que costumava ser um orfanato em Crewe, na Inglaterra. Após ser declarada desaparecida pela família, ela foi identificada como parte do grupo e desde então a seita está sob investigação da Polícia Nacional Alemã, que iniciou a Operação Decker. O nome se refere a um irlandês que fez acusações ao grupo, mas os detalhes não foram divulgados. Durante a operação, membros da seita foram alvo, mas os detalhes da investigação seguem desconhecidos. Quando a seita foi contatada e questionada sobre o desaparecimento de Lisa, seus membros afirmaram que não tinham nenhuma informação sobre isso, mas nunca disseram abertamente que ela não estava com eles. Eles só mencionaram o desaparecimento dela, que para eles nunca ocorreu, pois acham que ela está onde deveria. Alguns membros se recusaram a cooperar com as autoridades, o que é um comportamento típico de grupos como seitas, que geralmente fazem de tudo para impedir que as atividades do grupo se tornem conhecidas tanto pelo público quanto pelas autoridades. Em 2026, a sede do grupo em Crewe foi invadida pela polícia. Ao saber disso, o ex-marido de Lisa, Abdelrahman Hashem, ficou esperançoso de finalmente descobrir o que aconteceu com ela e poder informar aos 2 filhos se ela estava segura. Ele disse à polícia que os filhos tiveram notícias dela pela última vez quando ela enviou um e-mail do quarto do hotel na Índia dizendo que os amava e que eram seus melhores amigos e pessoas favoritas no mundo. 2 dias depois que esse e-mail foi enviado, ela não pôde mais ser contatada e desde então não entrou mais em contato com nenhum membro da família. Durante a operação na sede, 12 pessoas foram detidas. Alguns foram acusados de tráfico de pessoas e casamentos forçados, outros de escravidão moderna e crimes piores. Todos foram liberados sob fiança e investigações adicionais vão determinar se mais membros serão presos e acusados. Abdelrahman espera que as investigações tragam respostas sobre o sumiço de Lisa, pois ainda não se sabe se ela estava no local durante a operação. Abdelrahman acrescentou que em 2018 Lisa queria deixar a seita e começar uma nova vida na Alemanha. Eles até discutiram a possibilidade de se mudarem para o mesmo país para que pudessem compartilhar a guarda dos filhos. Mas então ela desapareceu na Índia. A conta de e-mail dela foi desativada e ninguém teve notícias dela desde então. O telefone não foi mais ligado. O dinheiro que um amigo enviou para ela nunca foi usado e as contas bancárias dela ficaram intocadas por 7 anos. Algumas pessoas sugeriram que ela está sendo mantida pela seita contra a vontade dela, mas, sem nenhuma maneira de provar essa teoria, a família dela prefere se concentrar em manter a esperança de que ela será encontrada e trazida de volta para casa, para os filhos dela. Número 2. No último ano, discussões sobre extraterrestres se tornaram comuns após declarações do governo dos Estados Unidos, incluindo o presidente Donald Trump. Agora, muito mais pessoas acreditam que eles existem e visitam a Terra há muito tempo. O fluxo contínuo de imagens de luzes estranhas no céu não parou, intensificando ainda mais o debate polêmico. O governo divulgou milhares de arquivos sobre o tema, muitos acompanhados de imagens feitas por militares perplexos com objetos estranhos e sua manobrabilidade aparentemente impossível. Um vídeo em particular, que foi divulgado ao público em 2026, tomou conta da internet, principalmente porque o formato do objeto em questão é altamente incomum em comparação com relatos semelhantes feitos no passado. As imagens foram feitas por uma plataforma militar dos Estados Unidos com câmera infravermelha.
O vídeo era tão estranho que foi imediatamente enviado para o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, onde foi estudado mais a fundo, mas nenhuma explicação foi oferecida até agora. A filmagem dura um total de 1 minuto e 46 segundos e mostra uma área de contraste que assume a forma de uma estrela de 8 pontas. O operador de câmera fez o melhor para manter o objeto enquadrado e focado, percebendo que ele deixava um rastro ao se mover. Alguns especularam que seria o calor do sistema de propulsão captado pela câmera infravermelha. Como foi dado pouco contexto sobre as imagens, isso ainda é só uma teoria. Uma nota, junto às imagens, dizia que eram apenas informativas e que quem visse o vídeo não deveria considerar a descrição como julgamento, conclusão investigativa ou determinação factual. O debate sobre o que o objeto pode ser segue acalorado. A sugestão mais comum é que seja uma nave extraterrestre capturada pela câmera, apesar do formato incomum para esse tipo de avistamento. Outros acham que pode ser algo muito mais mundano, mas ninguém conseguiu determinar de forma definitiva o que era ou o que estava fazendo quando foi avistado pelo pessoal militar. Número 1. Algum progresso foi feito na investigação sobre o desaparecimento de Tamara Dawn Hill, de 36 anos, conhecida por sua família como Dawn, que desapareceu em Ocean Shores, Washington, em 2026, mas ela ainda não foi localizada. Em março de 2026, Dawn estava namorando Kendrick Bruce, com quem foi vista no dia 3 daquele mês. No dia seguinte, ela decidiu terminar o relacionamento, segundo a família, e então sumiu de forma suspeita. Como é altamente incomum para ela ficar sem contato com a família e com seu único filho, eles rapidamente ficaram preocupados com seu desaparecimento e entraram em contato com a polícia para relatar que ela não havia voltado para casa como esperado. Durante a investigação, os registros mostraram que o celular dela esteve ativo pela última vez perto do Northwest Track Wildlife Park, a cerca de 39 quilômetros de onde foi vista pela última vez em Ocean Shores. A família de Dawn estava muito preocupada e pensava em todas as possíveis causas do desaparecimento dela. E no dia 28 de março, o medo dele só aumentou quando um pagamento de $150 pelo Cash App foi feito da conta dela para Kendricks. Buscas foram realizadas nas áreas onde ela costuma passar o tempo, mas nenhum sinal de Dawn foi encontrado e ninguém relatou tê-la visto. Dias depois, o carro dela foi achado abandonado a um quarteirão de casa e totalmente revistado. Lá dentro, os investigadores acharam seus cartões de débito e, de forma preocupante, uma foto rasgada do filho. Após o pagamento via aplicativo, a polícia suspeitou que Kendrick estivesse envolvido no desaparecimento dela e emitiu um mandado de busca. O Jeep dele foi revistado por uma unidade K9 e os cães indicaram atividade no banco de trás, porta traseira e porta-malas. A casa dele e seus dispositivos eletrônicos foram revistados, aumentando ainda mais a preocupação. O histórico de buscas dele incluía como nocautear alguém, tempo de decomposição de restos mortais e como remover material biológico de um carpete. Ele pesquisou sobre rigor mortis, levando investigadores a crer que tentava encobrir um crime grave. O passo seguinte foi buscar pistas no apartamento de Dawn sobre seu desaparecimento. Um mandado de busca foi emitido e no apartamento investigadores encontraram áreas que aparentavam conter material biológico. Kendrick foi imediatamente preso e acusado pelo desaparecimento de Dawn, mas ele não revelou se é responsável ou onde ela pode estar. Ele está detido sob fiança de $2 milhões e só o tempo dirá se surgirão novas acusações conforme a investigação avança. A vizinha de Dawn afirmou que não a vê nem tem notícias dela há mais de um mês. Amigos dela disseram que o relacionamento entre Dawn e Kendrick era conturbado e que ele a agredia fisicamente. Eles o acusaram de enviar mensagens fingindo ser Dawn e notaram que seu carro estava incomumente limpo logo após o desaparecimento dela. Kendrick deve comparecer ao tribunal no dia 10 de junho, mas, enquanto isso, a investigação continua.
Qualquer pessoa que possa fornecer mais informações sobre este caso deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Tacoma pelo número 253-287-4455, mencionando o número do caso 2609-100-684, ou falar diretamente com o detetive Randy Frisbee, do Departamento de Polícia de Tacoma, pelo número 25359-15950. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.